O senador Tasso Gereissati abriu mão da candidatura à presidência do PSDB em nome de Geraldo Alckmin. Comunicou a decisão a aliados hoje. E, segundo ele, o partido precisa sair unido da convenção, que está marcada para o dia 9 de dezembro. O governador paulista é o único nome que pode cessar as divisões internas. Outro postulante ao cargo, governador de Goiás, Marconi Perillo, também teria aceitado deixar essa disputa. Tasso e Perillo participam à noite de um jantar no Palácio dos Bandeirantes, onde devem oficialmente abrir mão das candidaturas. O nome de Geraldo Alckmin está, portanto, em alta. Hoje, no Jornal da Manhã, o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, esteve aqui conosco. A Vera fez, inclusive, a pergunta que trouxe a conversa para o mundo da política. Ele foi questionado sobre as candidaturas do ano que vem e falou sobre a situação do partido dele, o PSD. E Kassab elogiou o governador de São Paulo. Vamos ouvir. O PSD, ele tem uma pessoa que tem as credenciais para ser candidato, que é o ministro Henrique Meirelles, não é? Como São Paulo e o PSDB tem hoje no governador Geraldo Alckmin a sua principal aposta para uma candidatura. Eu tenho dito sempre que hoje a bola da vez é o governador Geraldo Alckmin. Eu acredito que hoje ele está posicionado, ele que tem a preferência no sentido de ter a oportunidade de estruturar um grupo político que seja criado em torno da sua candidatura. Vera, você fez a pergunta para ele, deixou a bola lá no alto para ele poder cortar falando sobre política. Qual é a leitura que você faz dessa avaliação dele sobre o Alckmin? Peraí, vamos voltar um pouquinho, porque a gente acabou juntando muita coisa aí no mesmo balaio. Primeira coisa mais importante é discutir essa desistência dupla e ao mesmo tempo do Tasso Gereissati e do Marconi Perillo em disputar a presidência do PSDB. Isso é uma coisa que vinha sendo costurada nos bastidores pelo próprio Geraldo Alckmin, considerada uma condição sine qua non para ele ter o controle do partido, ter o comando do partido e poder negociar aí sim as alianças. E aí a gente entra um pouquinho nesse terreno de que falou o ministro Gilberto Kassab aqui pra gente no Jornal da Manhã. Kassab é conhecidamente um defensor de uma candidatura única desses grandes partidos do chamado centro. Ele sempre propugnou isso. Ele no começo era mais entusiasta de uma candidatura do prefeito João Dória, chegou a flertar com isso. Diante da inviabilização, da auto-inviabilização do prefeito, ele passou a admitir a candidatura do governador Geraldo Alckmin. Então, aí a gente tem o Kassab fazendo o que ele costuma sempre fazer: pregar alianças em que o PSD entre dando tempo de TV, entre eventualmente na chapa, etc. Ficou mais fácil agora, Aros, diante dessa abertura aí do Luciano Huck, que a gente vai falar mais pra frente, e do Alckmin tendo as rédeas do PSDB, começa a ficar mais fácil para ele negociar essas alianças. Estava ficando complicado, o PSDB estava numa postura muito dúbia, muito de briga interna, estava ficando difícil convencer os aliados, principalmente o PMDB, de por que deveriam apoiar o PSDB, sendo que o PSDB não dava apoio ao governo, era titubeante mesmo no apoio às reformas, etc. Então agora você tem um cenário que começa a caminhar para a possibilidade de uma candidatura única, candidatura de Geraldo Alckmin pelo centro. O Madu, o Alckmin está em alta cota com os companheiros de partido? Acabou a cisânia? Não, eu acho que o Alckmin está começando aí, se realmente tudo isso for verdade, né, se todas essas declarações corresponderem à realidade, começa aí então talvez os 12 trabalhos de Alckmin, né, como talvez os 12 trabalhos de Hércules, tem os 12 trabalhos de Alckmin, que não vou falar dos 12 porque não dá tempo, mas o primeiro é justamente pacificar o PSDB. O PSDB hoje é um partido conflagrado, é um partido que sempre foi, aliás, cheio de caciquismos, né? Cheio de muito cacique e pouco índio, e muita vaidade, é complicado. E o Geraldo Alckmin tem que fazer essa costura, né? Cabeças brancas, cabeças pretas, cabeças carecas, cabeças cabeludas, cabeça de tudo que é jeito. Tem muita cabeça no PSDB, né?
ele tem que... Essa tarefa não será fácil. Por outro lado, ele tem outra tarefa hercúlea, que é pacificar o eleitorado, ou seja, trazer o eleitor do PSDB, que é o eleitor, o simpatizante, não é o militante, não é membro do PSDB, mas vota no PSDB, que isso é a grande maioria, mas que está profundamente desencantado com o PSDB, principalmente pelas últimas posturas do partido, principalmente pela conduta, né, do senador Aécio Neves. Então, o eleitorado exige um posicionamento muito claro do partido com relação à ética, com relação ao governo Temer, e tudo isso também não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Outra grande trabalho enorme do Geraldo Alckmin, doutor Geraldo Alckmin, é com relação ao seu programa, que nós tivemos oportunidade de apresentar aqui, de entrevistar ele no nosso programa de aniversário. Ele colocou o programa dele com muita clareza. Eu, pessoalmente, achei ótimo o programa dele, muito realista, propositivo, só que não é trocadilho por ele ser médico, não, mas é um xarope difícil do povo engolir. Não é, de maneira nenhuma, um programa populista, né? Não é um programa popular. O Brasil, infelizmente, necessita de remédios bastante amargos, né? A nossa situação é muito séria. Eu acho que o Geraldo Alckmin vê isso com bastante clareza. O que ele propõe são remédios duros, mas eu creio eficazes. O problema é você ganhar a opinião pública para isso, né? Não é a característica dele, né? Ele não é demagogo, ele não é populista, né? Mas infelizmente o público ainda, né? A opinião pública adora ficar de quatro, né, para um líder populista, para um salvador da pátria, para um enganador de trouxa. E isso também, ele já tem 3 tarefas aí. Vamos dar um desconto. O Hércules tinha 12, o Alckmin tem 3, tá bom assim? E como é 3 em 1, faltava a terceira fase da análise. A Denise Campos de Toledo foi escalada para completar a trinca nesta segunda-feira. E com você, Denise, eu jogo a bola sob a ótica da economia, porque tem essa pesquisa recente da XP, toda essa análise, e o Alckmin está lá no bolo. Como é que o mercado observa esse caminhar de Geraldo Alckmin? Olha, eu acho que pelo perfil dele, ele seria muito bem recebido pelo mercado financeiro, exatamente pelo que o Madureira estava colocando, essa responsabilidade que ele tem em relação aos grandes temas da economia, né? Porque nós temos uma situação de crise, você tem muito candidato populista por aí com aquele discurso de que vai resolver tudo sem maiores traumas para a população, e na verdade não é bem assim. A gente está vendo aí a situação deficitária das contas públicas, a reforma da Previdência, se não passar agora, em algum momento, vai ter de ser retomada. Então, tem de ser alguém com alguma responsabilidade. No estado de São Paulo, a gente vê resultados em relação às contas públicas, né, Vera? A gente tem conseguido... ali, né? No limite, pelo menos mas não na hora que ele percebeu... Exatamente, nada, né? Mas na hora que ele percebeu que a coisa estava complicando, ele começou a cortar gastos. Começou a segurar, inclusive ele está com algumas propostas agora que a Assembleia não está aceitando muito, porque ele quer restringir reajustes e vai ser um ano de eleições. Ele está propondo corte de gastos, inclusive no ano que vem, sem muito medo dessa questão da opinião pública, mas os políticos é que não estão gostando, porque vai ter de apertar o cinto no ano de eleições, o que vai na contramão. Então, eu acho que é uma sinalização positiva. Agora, resta ver se a sociedade está preparada para esse discurso, né? Acho que ainda nesse campo da economia, Denise, ele agora que vai comandar o PSDB, aparentemente existe um consenso para isso, ele deve ser instado a levar o partido a apoiar a reforma da Previdência, né? Porque, de novo, os tucanos estavam com um discurso ambíguo. Nós vamos sair do governo, mas vamos apoiar a reforma. Olha, nós vamos apoiar a reforma, mas não podemos fechar a questão. Eu acho que agora, para ter o apoio até do governo, o apoio do PMDB, ele vai ter que ser um pouco mais enfático nesse apoio à reforma da Previdência, né? Ele apoiava, né? Desde o início ele apoiava aquela questão da gestão responsável da economia, que eu acho que é uma coisa que é muito importante, que todo mundo tem de levar em conta no ano que vem. Não adianta discurso fácil, porque a situação ainda é complicada. Posso virar para o segundo tópico, ainda envolvendo essa entrevista de hoje com o ministro Kassab? Ele foi ainda perguntado pela Vera sobre a possibilidade de ser vice de José Serra. E vamos ouvir o que o Kassab falou sobre isso.
Possibilidade eu posso dizer para você, até porque eu falo publicamente isso, que o Serra saindo do candidato teria um apoio incondicional. Jamais eu faria, ou o PSD, uma condição para apoiar o Serra. Bom, ele fez muitos elogios ao ministro, ao ex-governador José Serra, falou sobre essa possibilidade de uma chapa. Agora, ela sai ou não sai, Vera? Olha, esse é o desejo não tão secreto do Kassab, né? Repetir aquela dobradinha de 2004, o Aros. Mas eu acho que tanta água já passou debaixo dessa ponte. Inclusive, né, foi rejeitada essa coisa do Serra ter deixado a prefeitura para ir para o governo. Depois não foi candidato à reeleição para ser candidato à presidência e depois de novo tentou a prefeitura, e essa coisa dele ter saído para deixar o Kassab no seu lugar foi muito cobrada. Eu não sei se essa dobradinha, passados tantos anos e tanta coisa que aconteceu na política depois disso, inclusive com desgaste para ambos vindo da Lava Jato, os dois são acusados de ter recebido dinheiro da Odebrecht aqui e ali. Então eu não sei se essa é uma chapa com uma cara de 2018 ou se ela é uma coisa meio passadista demais. Mas o fato é que o ex-governador José Serra vai fazer força para ser candidato a governador, tem feito esse trabalho internamente no PSDB, e o Alckmin, nessa caminhada dele para unificar o partido, não pode prescindir do apoio do Serra e não pode ter o Serra jogando contra ele. Então, se o Serra insistir em ser candidato, eu acho que o Alckmin não tem muito jeito a não ser apoiar, embora não seja o candidato dos sonhos dele. Ele preferia que o Dória fosse candidato, ele acha que é um candidato mais leve, mais fácil de carregar e que pode ajudá-lo mais aqui dentro de São Paulo, para sair com uma votação consagradora de São Paulo, que é algo fundamental para alguém que não tem tanta penetração no Norte e Nordeste como ele. Então, de novo, o PSDB e suas circunstâncias, sua dificuldade de renovação é Alckmin Serra, Alckmin Serra, Alckmin Serra eternamente. Ô Madu, nessa mesma entrevista, ainda sobre essa questão, ele fez muitos elogios ao senador José Serra e falou sobre a necessidade de alguém experiente para administrar um estado como São Paulo, uma clara referência a essa dobradinha que a Vera se refere, né? Eu acho que, eu concordo com a Vera, que o José Serra ficou muito desgastado, pessoalmente abalado com a questão da Odebrecht, dessa coisa toda, né? Ele tinha uma imagem, né, de absoluta probidade e tal. Eu acho que, e também devido ao avançar dos anos, né, o José Serra, eu não consigo enxergar nele realmente o mesmo elan eleitoral. Evidente que sabe como é que é político, né? O poder é o Viagra dos políticos. Eles vivem exatamente só em função disso. E esse é o grande problema do PSDB. Eu já falei aqui, tive a oportunidade de falar aqui uma vez, há uns 2 anos atrás. Eu percorri vários estados brasileiros pelo PSDB, conversando com a juventude do PSDB, que, aliás, sempre digo, pelo menos naquela época, tinha ótimos quadros, uma garotada muito boa, meninos e meninas muito afiados, muito preparados. E era comum, no meu diálogo com eles, era quase unânime a reclamação que eles tinham nos seus estados, é que os caciques, né, regionais não deixavam eles ascender no partido, não deixavam eles postularem cargos eletivos, que eles tivessem legenda, era muita dificuldade. Essa é a questão do cacicado do PSDB, né? São sempre em torno dos mesmos nomes. E isso, esse tipo de conduta, vamos dizer assim, quase que stalinista, ela passa por ela vem verticalmente por toda a estrutura partidária. Quer dizer, você tem ótimos quadros, né? Mas ninguém quer largar o osso. Então você é obrigado a se contentar com essa gerontocracia, né? Que outro dia um amigo meu observou, o José Serra deixou cair no aeroporto de Brasília um chaveiro no chão, fez um barulho danado, só ele não reparou, o próprio chaveiro dele. Teve que alguém pegar, aqui, ó, senador, o senhor esqueceu, o cara tá sonado, entendeu? Já tá quase, já uliçou, já virou Ulisses Guimarães, coitado, né? Ele então, tem um problema nas costas também, né, Madureira? Também.
Lembra quando ele teve problema nas costas no Ministério? Lembro. No Ministério ele... sabe o que é, Denise? É muita coisa nas costas dele. Eu não posso dizer exatamente o que. Não, esse é o Kassab, desculpe, tô confundindo. Denise. Muita maldade. Mas, olha, eu acho que São Paulo também muita coisa nas costas do Kassab. Eu acho que São Paulo também tem problema de falta de opção, não tem, Vera? O PSDB fica se repetindo, porque quando a gente pensa em quem pode ser candidato a governador, a dúvida não é só a presidência, quem vai assumir uma liderança mesmo na campanha do ano que vem. A gente tem problema de nomes aqui em São Paulo. Pois é, o governador Geraldo Alckmin gostaria muito que fosse o próprio Dória. Ele engoliria em seco a tentativa de traição ali do Dória. Ele é um sujeito muito frio, o Alckmin, para essas coisas. Ele deixa ali a raiva e a mágoa decantarem e age muito pragmaticamente, porque ele acha que o Dória é um nome capaz de vencer e de ajudá-lo na campanha. Porém, esbarra nesse desejo do Serra. Outros nomes foram até ventilados, o do vice-prefeito Bruno Covas, o do empresário Luiz Felipe Dávila, que também gostaria de se lançar na política, mas enfrenta mais ou menos... Esse é ótimo nome, hein? Mas enfrenta mais ou menos o mesmo problema de outros novatos aí na política, né? Não é conhecido, não tem o traquejo, não tem o couro curtido para as lambadas que a política sempre traz, etc. E também vai ficar na cláusula de barreira do PSDB, que se chama José Serra. Todo mundo vai depender do Serra querer ou não. Ele praticamente vai ter uma carta ali para usar se ele quiser ser candidato ou não.